Atendendo o pedido de vocês, eu vou fazer a demonstração como eu pinto rosas vermelhas e rendas. Vamos lá? Como esse é o terceiro de uma série, nos outros dois, principalmente no primeiro, eu disse tudo que eu sabia, tudo que precisava. Agora eu não vou falar grandes coisas. Eu só vou demonstrar. A única coisa que eu vou dizer é que a proporção não está certa na composição. Para esse tipo de pintura, para esse modelo, eu teria que ter uma tela de 1 metro de altura por 50 de largura. E aí ele tem 40 de altura por 50 de largura, porque é a medida proporcional à televisão. E aqui eu estou fazendo pinceladas verticais com o azul ultramar puro. Na hora de ficar mais claro, eu não uso branco. Isso é uma dica também muito importante. Eu não uso branco, eu diluo mais a tinta na terebentina. Agora, nessa pincelada que eu já vou começar a fazer a toalha, primeiro eu faço a toalha simples, depois que eu coloco a renda. Então eu começo com a pincelada horizontal no tampo da mesa. E aí, onde a toalha cai, eu vou dar pinceladas verticais. Eu aqui estou fazendo meio rápido, mas vocês têm tempo, vão fazer bem devagar. É só marcando os escuros e os claros. Agora eu vou colocar o jarro, aquela peça de cobre que está ali em cima. Eu não vou dar muito ênfase para essa peça, porque ela não é tão importante nessa minha demonstração. Eu vou ficar mais nas rosas e nas rendas. Geralmente nessas peças de cobre, elas têm vários brilhos, mas a gente ignora. A gente só coloca um para ficar mais rápido. Porque o Cimino dizia, se você faz tudo, depois que você fez tudo, que ficou uma beleza, uma fotografia faz melhor. Agora eu vou marcar o lugar que eu vou fazer a primeira rosa. Eu vou ver a forma dela e onde tem o escuro. É bom quando a gente está pintando não terminar nada, fazer só o vulto de tudo. Aqui eu estou colocando o ponto mais escuro que eu acho da rosa, que ela está de frente. E isso é para dar impressão de profundidade. Eu só estou localizando onde eu quero colocar as minhas flores para minha composição. Inclusive, a gente deve olhar o modelo, mas não copiá-lo, e sim interpretar o modelo.
Quando a gente vai localizar as flores, é mais interessante olhar o fundo. Olha bem os espaços que tem no fundo. Fica melhor para localizar melhor a elas. E nessa fase da pintura dá para consertar tudo. Aí eu vejo se eu coloquei a toalha no lugar certo. E eu estou fazendo aqui com uma certa pressa. Agora, quando a gente está em casa, sozinha, dá para prestar bastante atenção, olhar bem, aí coloca tudo no lugar certinho. Mas mesmo que erre, não tem importância, porque dá para consertar. Nessa fase... E aquelas partes daquelas pregas mais escuras também é uma referência. Essas rosas que eu estou fazendo são rosas, não são naturais, elas são artificiais. Porque se eu demorar, não tem importância e elas não vão murchar, vão ficar sempre iguais. Para exercício é interessante fazer de rosas não naturais, mas depois pode fazer a natural, que ela vai ter mais vida, ela vai ser mais fácil até, não vai ter esse cabo tão duro como estão essas aí. Estou colocando aqui um azulzinho com um pouco bem diluído, misturado com ocre, para mostrar que isso aí está no fundo. Ele é escuro, mas ele está no fundo. Então ele é mais claro do que a rosa. É isso que a gente precisa olhar bem. Os valores, o que é mais escuro e o que é mais claro. Eu não gosto de dar receita, mas esse brilho eu faço com laranja e branco. E a peça é alizarino ou laca de garrance puro e com um pouquinho de verde esmeralda. Aí é mais claro, eu tô vendo que ele é mais claro, então eu coloco um pouquinho de ocre. Aí mistura com a que está embaixo, já fica nessa cor, que é mais ou menos a cor do cobre. Eu ali estou fazendo a sombra daquela folha. Veja que tem aquela folha ali à esquerda. Primeiro eu faço a sombra e depois eu ponho um verde com um pouquinho de ocre e faço a folha. Então ali já ficou a sombra e já ficou a ela.
Essa luz que eu estou colocando aí, eu não coloquei branco. É só um vermelho. Eu esbocei com laca de Garrance e aí eu estou pondo o vermelho francês. Eu não gosto de dar receita porque cada um vê as cores da sua maneira. Mas é só uma indicação para saber um claro que não é com branco, porque o branco fica embaçado. Nessa fase, a cor não é tão importante. Mais importante aí é os claros e os escuros. Porque depois, na segunda vez, depois que a gente acabar isso, nós vamos passar o médium. E com a velatura que a gente faz os claros. Veja que lá no modelo é bem mais claro, mas primeiro você tem que fazer o escuro. Se você não colocar o escuro, você não consegue colocar o claro. Essas pinceladas, elas também têm uma direção. E elas são claras, porque são as pétalas, mas é só para marcar. Porque depois, na velatura, ela tem outras cores aí. Mas quando você olha, você vê a pincelada. E aí você depois dá os meios tons nessas pétalas. E a terminação. Porque o desenho é responsabilidade e a pintura é capricho. Aqui nós estamos fazendo o desenho, nós estamos vendo onde é o claro e onde é o escuro. E com esse método você pode terminar assim, isso aí já é uma rosa, porque a pintura é a representação de uma ideia. Você não precisa fazer tudo certinho, certinho, você já está vendo que aí é uma rosa. Você pode deixar assim, que fica um impressionismo, ou você pode terminar e ficar um clássico super, hiper realista. Isso vai da vontade de cada um e o tempo que a pessoa tem para pintar. Agora, depois que isso está feito, não pode modificar, tem que fazer desse jeito. É só colocando toquezinhos, não pode desenhar de novo. Depois, como tem vários tipos de rosas, também tem vários tipos de pinturas de rosa. A pessoa escolhe aquela que ele mais gosta e que vai mais com o seu temperamento, com a sua personalidade. Pode ser aquela rosa bem, tipo faz rosa de porcelana, aquelas pessoas que pintam porcelana, que ela tem aquelas pétalas bem delicadinhas. Pode ser uma rosa mais só de pinceladas.
Essa rosa, como está mais no escuro, eu estou usando vermelho chinês, que é um vermelho um pouquinho mais escuro que o vermelho francês e um pouquinho mais claro que o laca. Ou o alizarino. Essas duas tintas, o alizarino é a única tinta que eu faço questão que ela seja estrangeira, porque a nacional não dá o mesmo tom. As outras todas, a nacional é muito boa também. Todas essas cores que eu estou usando são cores puras, eu não estou misturando com nada, eu só estou fazendo, eu estou tentando fazer as rosas para parecer que a pétala vem de dentro para fora. E estou indo aos poucos porque eu estou olhando e estou tateando.
Agora eu vou começar a fazer a renda. A renda geralmente tem aquela trançadinho. Então a primeira coisa que eu faço é essa parte. Eu misturei branco com ocre. Agora eu vou vendo que ali tem uma viradinha, então eu sigo, eu vou olhando lá no modelo para onde vai aquele risco. Se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda, se ele é reto. Quanto mais a gente olhar, melhor. Aliás, o Salvador Rodrigues dizia que era para olhar bastante e pintar pouco. Por exemplo, agora eu não gostei do que eu fiz, é muito fácil. Só passar o pincel já desmanchou tudo. Agora as pregas da toalha já estão todas feitas. Embaixo elas não precisam ser bem feitas, mas elas têm que ser marcadas para depois a renda ir em cima. Repara que eu estou usando o pincel com ele viradinho de lado. A tinta só de um lado do pincel. É um pincel chato. E a renda também, a gente olha um pouco o jeitão dela, não precisa fazer tudo certinho, porque é só uma impressão da renda, né? Agora veja que lá embaixo já tem toda a luz e toda a sombra. Aquela luz que está dando ali em cima, perto da peça, é porque eu escureci aqui à esquerda. Essa parte aqui, como eu escureci, aquela parte lá fica claro. Porque a gente não consegue fazer um claro se não fizer o escuro. É como dizia o Picasso, que a pintura é uma mentira que conta uma verdade. Então eu não estou fazendo a renda como está lá, mas quem olha parece que é, mas não é. Agora aí eu coloquei um pouquinho de laranja nesse branco. E como não tinha branco nenhuma hora, teve branco, qualquer pouquinho de branco que você põe, olha como ele brilha. E é pôr o pincel e deixa. Põe e deixa, não fica esfregando e alisando. Coloca e deixa. Agora vocês vão fazendo isso até quando quiser. E não precisa fazer a renda como ela está lá. Aquilo ali é só uma indicação. É só uma maneira de você ter uma base. Bom, agora aqui está esboçado. Esse quadro já está esboçado. Vamos esperar uma semana e passar o médio. O médio eu faço usando em partes iguais. Óleo de linhaça, terebentina e verniz. E o verniz tem que ser o verniz da Mar. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente aprende a pintar pintando. E a gente aprende a desenhar desenhando. De modo que precisa desenhar bastante. Quanto mais a gente desenhar, melhor. E como dizia Chardin, usamos a cor, mas pintamos com o sentimento. De modo que a cor nada é tão importante quanto o sentimento e o que a pessoa coloca na sua pintura. Espero que vocês tenham gostado e comecem a pintar e pintem muito.
Paulistana, bacharel em Direito, figurinista de preferência, embora se destaque na natureza morta, pode ser considerada pintora de primeira grandeza, capaz de brilhar nos principais salões de arte de São Paulo e do Brasil. Portadora de medalhas de prata e de ouro, seus quadros atravessarão os anos e vencerão a poeira do esquecimento, ornando as paredes das gerações vindouras. Francisco Cimino.